começando. Começando? Começou. Fala, galera! Vai entrando online aí pra gente começar a aulinha de hoje. Pô, tá muito alto o som, tá não? Ele tá sentado. Som, teste. Seja bem-vindo, meu querido. Quem é? Não dá pra ver. Não dá pra ver. Bom, mas preparando aí, galera. Vamos lá, entrando todo mundo aí pra gente começar a aulinha. Né? Tá fazendo nada agora à tarde. Nada melhor do que estudar cálculo estequiométrico, né? Para fazer um bolo, pelo menos, de uma forma correta, certo? Tá até soltando rojão. Você vê, né? O horário de começar a aula, os caras já comemoram, velho. Os caras lá do apartamento comemorando. Esperar mais uns 2 minutinhos pra galera entrar, né? Pra dar exato 4h30 da tarde. E a gente já começa. Tá? Isso aí pra mim, gente. Muito pouco. Bastante gente já? 21. Opa! Bom, acho que dá pra gente começar. Boa tarde a todos aí. Quem fala é o Rafael, professor de Química, que vocês já conhecem. Hoje a gente vai trabalhar, né, vai continuar as aulas de específica. Né? Na aula anterior a gente estava falando um pouquinho, né, das leis ponderais e iríamos entrar em cálculo estequiométrico, certo? Então eu vou iniciar aí revisando um pouquinho aquilo que a gente já viu bem rápido. E aí eu vou utilizar o slide que está um pouco mais ali no canto, tá? Para trazer o exercício e a gente trabalha em cima do exercício. Então, o que eu vou pedir para que vocês façam agora de início? Tenha do lado aí papel e lápis e borracha, tá? Porque vocês vão fazer muitas contas hoje junto comigo, certo? Então, vamos lá. Antes que eu esqueça, né? Como é uma hora e meia de aula, né? Eu sei que é cansativo ficar 1h30 escutando, apesar que vocês ficariam aí 3, 4 horas escutando eu falar, né? Tranquilo. Mas como é cansativo ficar 1h30, né, na frente do celular ou do notebook, tá? A gente vai tentar reduzir um pouco essa aula, vai tentar fazer um tempo aí de 1 hora, e aí eu vou dar um tempinho para que vocês tirem dúvidas, né, de repente de algum exercício, alguma coisa, aí você pode mandar uma mensagem pelo Facebook mesmo que a gente tenta responder. Então eu vou ficar aí uns 20, 30 minutos, né, tentando ajudar vocês, certo? Então vamos lá. Olha só. Eu vou fazer um rabisco aqui só para a gente relembrar o que a gente já falou anteriormente, né? O que acontece? Um cara chamado Lavoisier, que vocês já ouviram falar, né? Ele determinou uma lei ponderal super importante, que é a lei de Lavoisier, ou seja, a lei da conservação das massas. Então é bem simples, ó, a ideia é bem simples. Vamos pegar aqui, por exemplo, o carbono, tá? Hoje a gente representa o carbono pelo símbolo C, certo? Então vamos pensar aqui o carbono sólido mais gás oxigênio, certo? A gente colocar os dois nas quantidades ideais, a gente forma CO2, ocorre a combustão. Tudo bem? Bom, todo mundo sabe isso aqui. Claro que essa representação dos símbolos, né, isso aconteceu um pouco depois, né, em relação à ordem cronológica. Mas vamos fazer o seguinte, né? Vamos só puxar esse CO2 para a esquerda aqui, porque senão não vai aparecer na imagem para vocês, né? Reparem só, se eu pegar aí 12 gramas, tá, do meu reagente carbono, e reagir exatamente com 32 gramas de gás oxigênio, vai ocorrer, vamos considerar a combustão completa, tá? Que eu tenha 100% do meu produto formado, tá? Então eu vou ter aí a formação de 44 gramas de CO2. Né? O que Lavoisier concluiu com isso? Né? Nas suas análises, ele utilizou o sistema fechado e ele confirmou que as massas dos reagentes, tá, são iguais às massas dos produtos. Ou seja, numa reação química, a massa não se altera. Daí aquela famosa frase, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a gente pode concluir que a massa inicial, ou seja, do meu reagente, é 12 gramas de carbono mais 32 gramas de O2, vai me dar um total de 44 gramas, certo? Na massa final, ou seja, dos meus produtos, também deu 44 gramas. Isso foi importante, até para a teoria de Dalton e tudo mais. Mas vamos aqui. Bom, reparem que isso aqui é como se fosse a minha receita de bolo. Né? Todo mundo acho que já fez um bolo na vida, menos eu, tá? Mas você tem uma receitinha, você vai seguir ela. Então, já é certo que 12 gramas de carbono reagem com exatos 32 gramas de O2, formando 44 gramas de CO2. Isso é certo, beleza?
Agora, se eu, por exemplo, dobrar a minha quantidade de carbono, né? Ao invés de pegar 12 gramas, eu vou pegar aqui, ó, 24 gramas. Para que eu tenha a reação, reaja todo o meu carbono, eu preciso também do dobro de O2. No caso aqui, 64 gramas. Consequentemente, eu vou formar o dobro do meu produto, que é o CO2, que é 88 gramas. Se eu fizer a soma aqui, né, 64 mais 24 dá os 88, o produto dá 88. Reparem só que eu mantive as proporções. Isso aqui é a lei das proporções constantes, lei de Proust, certo? Uma outra lei ponderal importante. Então eu posso aí, claro, dividir por 2. Se eu pegar a metade da quantidade de um reagente, eu tenho que pegar a metade do outro, consequentemente vou ter a metade do meu produto. Então eu posso fazer isso proporcionalmente, beleza? Bom, olha só, uma outra coisa importante. Vamos supor, tá, que eu tenha, então esse aqui foi o experimento 2, esse 1, esse o 2, e eu vou supor, vou acabar colocando um aqui, ó, 3, tá? Vamos colocar o seguinte, tá? Eu tenho 12 gramas de carbono reagindo com 64 gramas de O2. Quanto que eu vou formar do meu produto CO2? Reparem, né, que eu não vou formar aí, ó, 64 mais 12, vai me dar aí, né, 76 gramas de massa inicial, tudo bem? Então, ó, massa inicial é igual a 76 gramas. Porém, eu não vou formar 76 gramas de CO2. Por quê? Porque eu sei que 12 gramas reagem com 32. Ou 64 gramas de O2 reage com 24. Eu tenho que manter a proporção de acordo com o Proust. Então, eu consigo perceber que 12 gramas de carbono reagem não com 64, mas sim com 32 gramas. Se isso acontecer, eu vou formar 44 gramas de CO2. Aí você fala, pô, mas a massa inicial vai ser diferente da final. Não vai não. Reparem que aqui, dos 64, você usou 32, certo? Só que vai sobrar 32. E esses 32 vai aparecer como excesso lá no seu produto. Tá? Então você vai ter aqui, ó, mais 32 gramas de O2 que foi excesso. Reparem que aqui a gente traz a ideia de reagente limitante e reagente em excesso. Tá? Então quem que é o reagente limitante? Aquele que vai limitar a reação. A reação só para porque ele acabou. Então o reagente limitante, no caso, é o meu carbono. Certo? Agora, quem está em excesso, você gastou dinheiro à toa, porque você colocou reagente a mais, é no caso o O2. E ele vai sobrar lá no final. Agora, se eu fizer a soma, 12 gramas de carbono, 64 gramas de O2, ele dá os 76 gramas. Beleza. Lá no produto, reparem que você formou os 44 gramas de CO2 após a reação e ainda sobrou 32 gramas, o que dá a mesma massa. Tá? Então as massas se mantêm, certo? Então traz a ideia aqui de reagente limitante e reagente excesso. Por quê? Eu lembrei isso com vocês. No cálculo estequiométrico isso vai ser extremamente importante. Tá? Então a gente só vai fazer regra de 3, uma atrás da outra. Então a gente tem que ficar ligado, tá? Para não deixar, né, cair nas pegadinhas do exercício. Certo? André, puxa para mim rapidão, por favor. Vamos aqui para outro quadro, bem rápido. Tá? Tomar um gole d'água aí. Essa parte inicial, pessoal, a gente vai um pouco mais rápido mesmo, só para eu relembrar o que a gente já fez nas aulas anteriores, porque eu sei que ficamos aí, quinta-feira passada não teve a aula, né? Devido a toda a paralisação, todo mundo ficou assustado e tal, mas agora a gente está retomando tudo isso daí de novo. Bom, uma outra lei importante, tá, é a lei volumétrica. Tá? Olha só, pega aqui, rapidão. H2 mais O2 forma água, tá? Claro, estou representando pelas moléculas aqui, o símbolo das moléculas e tudo mais, mas enfim. Vamos supor que eu pegue 2 litros de gás hidrogênio e vou reagir com 1 litro de gás oxigênio, tá? No produto, né, eu vou acabar formando aqui, ó,
2 litros de água. Aí você fala, pô, mas 2 mais 1 por era 3. Reparem que vai acontecer uma reação, você vai formar uma quantidade de moléculas de água. Tá? Então, dentro dessa quantia de gases, tá? Quando a gente está tratando, esqueci de colocar aqui, ó, isso aqui é gasoso, 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 certo? Então, dentro desses volumes, eu poderia dizer que existe uma proporção em relação aos meus reagentes e produtos. E a proporção é duas quantidades para duas quantidades de H2 para uma quantidade de O2, formando duas quantidades de água. Por isso que eu estou colocando o V de volume. Então, se eu tivesse aqui, ó, 20 litros, eu vou precisar reagir com 10 litros, formando 20 litros. Eu vou sempre manter essa proporção. Claro, essa lei volumétrica, também conhecida como lei de Gay-Lussac, tá? Ela foi importante até, tem até uma contribuição de Avogadro, né? Então diz o seguinte, né? Qualquer gás, nas condições, qualquer condição de pressão e temperatura, tá? Vamos supor o seguinte, eu tenho dois gases em balões separados, certo? Aqui eu tenho H2, aqui eu tenho, né, O2, tudo bem? Gases diferentes em recipientes diferentes, tá? Os dois estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, certo? Se os dois tiverem a mesma quantidade de moléculas, vamos supor 1 mol de gás hidrogênio, 1 mol de gás oxigênio, tá? O que vai acontecer? Se eu tirar o microfone aqui, os caras tudo olham aqui pra mim. É engraçado, bicho. Aula online é diferente o bagulho, né? Eu tô me sentindo em casa, tô quase um youtuber já. Pode seguir meu canal lá. Os caras, vocês. Depois eu falo isso aí. Tá, mas enfim, volta aqui. Você tem um balão com gás O2, certo? E um balão com gás H2. As condições são as mesmas, de pressão e temperatura. Vamos considerar que eu tenho 1 mol de gás O2 aqui e 1 mol de gás H2 aqui. Se a quantidade é a mesma, o volume que esses balões vão apresentar é o mesmo. Tá? Daí vem o tal do volume molar. Lembra do volume molar? Então a gente vai relacionar o seguinte, ó. O volume molar é 22,4 litros para cada mol. Isso nas condições normais de temperatura e pressão. Então, olha só, o que isso quer dizer? Que qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, né, se ele tiver 1 mol dentro do recipiente, dentro do balão, esse balão vai ter um volume de 22,4? Yes, só isso. Tá, então a gente pode fazer uma relação aqui, ó. Regra 23, 2,4 litros equivalem a 1 mol de qualquer gás. Pô, professor, mas tem gás que a massa molar é muito maior. Por exemplo, você pegou aqui gases pequenos, mas só se a gente analisar a massa molar de H2 e a O2 já é bem diferente. Tá? Não tem uma diferença em relação a isso? Não. Porque a gente pensando no gás, né, a gente considera que as moléculas estão afastadas o máximo possível uma da outra, e a gente até considera como um gás perfeito, ou seja, que não tem interação intermolecular, mesmo que tenha. Tá? Bom, isso aqui é extremamente importante para a gente resolver algumas coisas relacionadas com volume, tá? Quando eu estiver falando de gases. Beleza? Bom, isso daqui, então, dá uma relação de proporção, como a gente viu aqui, ó. Então eu posso trazer a ideia de quantidade de moléculas. Então, para ter uma reação completa, eu tenho que ter pelo menos 2 moléculas de H2 reagindo com uma molécula de O2, formando 2 moléculas de água. Isso daqui, esses valores que eu coloquei antes da minha fórmula molecular, é o que a gente chama de coeficiente estequiométrico. Para a gente chegar nesses valores, a gente faz uma coisa muito fácil, que é o balanceamento. E o balanceamento, a gente vai usar aquele macetezinho que vocês conhecem aí, né? Macho, tá? Então os caras gostam aí, ó, macho, tá? Por quê? Não é 100%, mas ele funciona a maioria das vezes. Você começa a contar os elementos pelo metal, depois pelo ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Então, não sei, a gente já fez, vocês já conseguem relembrar um pouquinho, a gente vai trabalhar isso aí também nos exemplos em diante, certo? Bom, agora sim a gente vai entrar no cálculo estequiométrico, de fato, tá? A gente vai trabalhar em cima disso daí. Então, a gente vai puxar o celular lá pro slide e para esse pedaço. Então, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Senhor, vamos só fazer uma outra relação, antes que eu esqueça. Daqui para cá. Daqui para cá, beleza?
Ó, vamos fazer uma relaçãozinha bem rápida, tá? Pra gente relembrar. Aqui? Pode ser, pode esperar se eu apago daí. Alguma pergunta aí por enquanto? Não? Tranquilo? É só relembrando mesmo. Vamos lá. Vem 3 quadradinhos pra cá. Bom, então olha só fazer uma relação interessante então. Vamos pegar aquela mesma reação, tá? De H2 mais O2 formando água. A gente viu então uma relação em quantidade de moléculas. Então, pelo menos 2 moléculas reagindo com uma, formando 2 de água, certo? A gente pode tirar as informações da seguinte forma, né? Como é claro, a gente não vai trabalhar com 1, 2, 10, 1000 moléculas, porque é algo muito pequeno, a gente trabalha com uma quantia, né? Então, essa quantia é o mol, tá? Então, assim como dúzia vale 12, mol tem uma quantidade, tá? Então, 1 mol é equivalente a 6,02214 vezes 10 elevado a 23. Pô, precisa saber tudo esses números? Claro que não. Só os 6 vezes 10 23 já está valendo, beleza? Então, é uma porção, certo? Então, a gente vai trabalhar em relação a essa porção. Se eu tenho 2 moléculas de H2 reagindo com uma de O2, eu posso trabalhar em relação a essa porção. Como eu tenho que manter as proporções, assim como a gente viu agora há pouco, ali relembramos agora há pouco a lei de Proust, eu vou manter as proporções. Então, eu poderia ler essa reação da seguinte forma: 2 mols de H2 reagem com 1 mol de O2, formando 2 mols de água, certo? Bom, e se eu não quiser falar de porção mol e sim quantidade de fato? Bom, eu sei que 1 mol, tá? Eu sei que 1 mol é 6,02, então aqui eu vou ter 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de H2. Reagindo com 1 mol de O2, isso é equivalente a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de O2. E eu vou formar 2 mols de água, ou seja, 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. Tá? Então não se assustem aí com mols, tem gente que tem uma dificuldade muito grande, né? Se eu trocar mol por dúzia, todo mundo entende? Dúzia é sempre 12, mol é sempre 6,02 vezes 10 a 23. Então é só essa relação que a gente vai fazer, tá bom? Sem medo de ser feliz. Bom, professor, eu quero relacionar isso aí com massa, tem como? Claro que tem. Massa molar, bebê. Olha lá, ó. Você vai precisar da tabela periódica. Então eu vou precisar da sua ajuda agora, tá? Arranca a sua tabela periódica aí da bolsa, tá? Que eu vou precisar da ajuda de vocês, certo? Vocês vão fazer as contas junto comigo. Então olha só, como é que eu vou relacionar então gramas com quantidade? Ou seja, né, se eu tenho, né, um valor de massa para uma molécula, né, se eu tiver uma porção, eu posso calcular a massa também. Beleza. Não vou retomar essas contas aí, eu já até mostrei nas aulas anteriores como é que a gente chega nesse valor, mas eu posso confiar. Eu vou lá na tabela periódica e eu quero calcular a massa molar do H2. Está aqui. Eu vou lá na tabela e vou procurar o hidrogênio. Então vai aparecer que lá que a massa do hidrogênio é 1, né? 1U, unidade de massa atômica. Mas quando a gente pegar 1 mol de átomos de hidrogênio, esse 1 mol de átomos de hidrogênio vai pesar 1 grama. Então eu vou jogar direto, tá? Esses cálculos aí eu já fiz nas aulas anteriores. Bom, como eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então é 1 mais 1, que vai me dar 2 gramas para cada mol. Beleza? Certo? Então aqui, massa molar do O2. O oxigênio é 16. Então 16 mais 16, 32 gramas para cada mol. E, por fim, H2O. Oxigênio é 16, hidrogênio é 1, mais outro hidrogênio 1 vai dar 18 gramas para cada mol. Então vamos lá, vamos fazer a relação aqui, ó. Se eu tenho aqui, no caso, 2 mols, certo? Para o gás hidrogênio, reparem que 2 gramas equivalem a 1 mol. Se eu tenho 2 mols, é o dobro desse valor, então aqui eu vou ter 4 gramas. 4 gramas de H2, reagindo com 1 mol de O2. Reparem que eu já calculei a massa molar do O2, é 32 gramas para cada mol. Como é que eu tenho 1 mol? 32 gramas de O2, formando 2 mols de água.
consequentemente, se a massa molar é 18 gramas para cada mol, para 2 mols é o dobro, o que vai me dar... Nossa, minha garganta já está sequinha aqui, hein? 36 gramas de água, certo? Beleza, galera? Então, reparem só. 32 mais 4, 36 gramas massa inicial, 36 gramas da massa final. Então, eu fiz as relações aqui, ó. Eu tenho quantidade de moléculas, tá? De novo, quantidade de moléculas mais expressa em... Aqui, claro, eu peguei uma proporção, né? Na verdade, proporção. 2 mols para 1 mol, formando 2 mols. Daqui eu extraí, então, essa informação, certo? Onde essa quantia de mols eu traduzi em quantidade de moléculas, tá? E eu traduzi depois essa quantidade de moléculas em massa. Como eu estou falando de gases, né? Poderia fazer aquela análise volumétrica, como a gente viu anteriormente, tá? Então, né, se eu considerar, tá, 2 mols de fato, então aqui em litros, se eu sei que a cada 22,4 litros eu tenho 1 mol, se eu tenho aqui no caso 2 mols de H2, eu teria um volume de 44,8 litros. Aqui eu tenho 1 mol de gás oxigênio, 22,4 litros. Aqui eu tenho 2 mols de água, vai me dar os 44,8 litros de água. Então repare que eu tenho uma relação de quantidade, tá? De quantidade de novo, de massa e até volume. Beleza? Fechou. Agora vamos para o cálculo estequiométrico, de fato, então eu vou pegar alguns exemplos, tá? E a gente vai trabalhar em cima do exemplo, para você não cair. É só regra de 3. Então você vai precisar fazer bastante conta, por isso pega o seu caderno e pega principalmente a sua tabela periódica. Eu vou apagar enquanto você faz isso, certo? Peraí, eu vou... Peço para você virar. Galera, olha só. A gente vai virar rapidinho aqui para o slide, tá? E eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Tá bom? Dá para ver? Todo mundo aí? Olha só, a gente vai pegar a seguinte situação, tá? Quando o dado é expresso em massa e a pergunta é em mols, tá? Ou vice-versa. Então ele diz o seguinte. Tá lá o exercício, a gente vai fazer uma relação, né, de quantidade de massa necessária para produzir uma quantidade de massa de um produto. Enfim, né, por exemplo, eu quero fazer 2 bolos. O que você vai fazer? Você tem a receita, não tem? Então, da receita, se você quiser fazer o dobro, né, do bolo, do produto, você dobra os reagentes. Então, você mantém essas proporções, bem simples. É isso que a gente vai fazer aqui. A única coisa que você tem que fazer é não cair, né, nas pegadinhas aí e traduzir tudo isso em números. Então, vamos lá. Quantos mols de ácido clorídrico são necessários para produzir 117 gramas de cloreto de sódio? Então, repare que ele já me dá uma informação, dessa informação eu tenho que traduzir na minha reação química. Tá? Nem sempre ele coloca a reação química. Né? Então, essa, às vezes, é até a dificuldade do aluno. Aqui eu já coloquei todas as contas, tal, depois eu mando esse PowerPoint para vocês aí no grupo, se vocês quiserem acompanhar. Tá? Mas agora vamos fazer isso aqui no quadro. Então, traz para cá, vem para cá, vem pra cá. Então, olha só, eu vou colocar ali a reação, tá? Então, a reação é ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, NaOH, formando NaCl mais água. Uma reação de neutralização, bem tranquilo, né? E ele diz o seguinte, tá? Quantos mols de ácido clorídrico, então ele quer saber quantos mols de ácido clorídrico são necessários para produzir 117 gramas de cloreto de sódio. Então, ó, vou colocar, ele quer saber quantos mols você tem disso aqui. Lembrando, mol é quantidade de matéria, a gente representa pela letra N, tá? Então ele quer saber quantos mols de HCl é necessário para você produzir 117 gramas de NaCl, tá? Primeira coisa que você vai ter que fazer, balanceamento.
Então você verifica se a sua reação está balanceada, tá? Isso é de praxe, tem que fazer, né? Então você faz todas as contas, depois é uma bobeira, né, de fazer as relações aqui de coeficientes T-cométrico. Então, ó, começar aqui pelo sódio. Se eu pegar e colocar o número 1, ou seja, uma molécula de NaOH, eu vou ter um sódio. Do outro lado também tem 1. Então, vou multiplicar isso aqui por 1, certo? Temos um cloro aqui, um hidrogênio com mais 1 dá 2 hidrogênios. Aqui eu já tenho 2 e um oxigênio. Então, tudo 1 para 1 para 1 para 1. Certinho? Fácil. Tá? Então, vamos lá. Olha só, eu posso traduzir isso aqui da seguinte forma, né? Eu sei que eu tenho um mol reagindo com mol, formando um mol e mais um mol de água. Beleza. Você pode passar isso aqui, essa quantia, para a massa. Como é que você passa para a massa? Massa molar. Vai lá na tabela, vai calcular a massa molar do HCl, certo? Vai calcular a massa do HCl. Então você vai olhar lá, o hidrogênio vale 1 e o cloro vale 35,5. Tá? Esses ainda eu lembro de cabeça. Então vai me dar um total de 36,5 gramas para cada mol. Reparem que eu vou tirar a minha receita de bolo, beleza? Então, 1 mol de HCl reagindo com 1 mol de NaOH, se eu quiser traduzir isso em massa, em gramas, para HCl vai ser 36,5 gramas de HCl. E ele reage com exatos, vamos calcular do NaOH aqui agora, ó. O sódio é 23, o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. Então vai me dar aqui 17, 20, 40. 40 gramas para cada mol, certo? Como eu tenho um mol, eu posso traduzir isso aqui em 40 gramas de NaOH. Tudo bem? Então olha só, eu sei que eu consigo reagir exatamente 36,5 gramas de HCl com 40 gramas de NaOH. Nem estamos considerando excesso nem nada. E eu vou formar 1 mol de NaCl. Vou lá na tabela periódica, Na vale 23, o cloro 35,5, isso aqui vai me dar 58,5 gramas para cada mol. Como eu tenho 1 mol, isso aqui é equivalente, 1 mol, eu estou querendo dizer, tá? 1 mol é equivalente a 58,5 gramas, tá? E a água, 1 mol de água, 16 com mais 1 vai dar 18 gramas de água. Tudo bem? Então reparem que eu traduzi a minha reação em quantidade de matéria, ou seja, mols, em massa, certo? Você somar aí, ó, 40 mais 36, vai dar 76,5, né, aqui, e aqui também vai dar 76,5. Lei de Lavoisier sendo contemplado. Ótimo. Bom, então olha só que fácil que é. Eu não quero saber a quantidade de matéria, né? Eu posso fazer, claro, de diversas formas essa jogada, né? Eu prefiro fazer dessa forma inicialmente, porque eu acho que vocês conseguem ver a relação, tá? E aí fica mais fácil. Então olha só, o que a gente sabe? A gente sabe que a gente vai produzir 117 gramas de NaCl. Ele quer saber quantos mols você vai formar, vai precisar, na verdade, de HCl. Bom, como ele me dá a massa, tá? Eu vou conseguir relacionar aqui, ó, vou descobrir primeiro a massa. Acho que é mais fácil, vou fazer 2 regras de 3, tá? Os caras ficam mostrando piada aqui pra gente aqui, tá? É que ninguém tá aguentando mais essa live, né? Aí tá com medo de abrir a geladeira e encontrar uma live. Ave Maria. Certo? Bom, vamos lá. Galera, o que você vai fazer então? Regra de 3, 36,5 gramas de HCl. Se eu reagir completamente essa quantia, eu vou formar 58,5 gramas de NaCl. Como ele já me disse, já me deu a certeza que eu vou formar 117, é proporcional. Quanto que eu utilizei então de HCl? É só multiplicar cruzado aí, ó. Então vai ser o seguinte, 36, então vai ficar 58,5 vezes x é igual a 36,5 vezes 117. X é igual
36,5 vezes 117 dividido por 58,5. O que vai me dar aí, você vai fazer a continha, eu vou colar ali já para ser mais rápido, 73 gramas, tá? Claro, tem um jeito mais fácil de a gente fazer isso aqui também, né? Deixa eu ver, vai dar 110. Ó, reparem só, daqui para cá não dobra a quantidade de produto, então daqui para cá tem que ser também o dobro, certo? Então o dobro de 36,5 vai dar 73. Aqui, ó, 73 gramas de HCl. Pronto, cheguei na resposta? Não, ainda não, porque ele pede, né, a resposta em quantidade de matéria. Então eu vou passar isso aqui para mols. Tá, mas passar isso aqui para mols é fácil, velho. Olha só, você não tem uma relação de massa molar do HCl? Você já descobriu, é 36,5 gramas é equivalente a 1 mol. Então, ó, outra regra de 3. 36,5 gramas é equivalente a 1 mol. É outra regra de 3 que tem que fazer. Então, você tem agora 73 gramas, isso é X. Multiplicou cruzado, você vai ver que dobra a quantidade, né? O dobro aqui, ó. O dobro de 36,5 dá 73. Consequentemente, aqui também tem que ser o dobro. A resposta sua vai ser, então, 2 mols de HCl. Certo, galera? Fácil, não? Não é bala, né? Galera, fica um pouco com raiva de fazer essas contas aqui, mas reparem que não tem nenhum cálculo muito complicado, né? O importante é você fazer as relações corretas. Então, o que eu fiz aqui que eu achei interessante vocês fazerem de início? Faço as relações, né, da quantidade de matéria, número de mols, com as massas, tá? Então, tira lá do balanceamento. Isso aqui, ó, é só receita de bolo. Então, você tem a receita de bolo. Aí, o cara te informar, quantidade de produtos formado, quantidade de reagente que você iniciou, você só faz proporcional à sua receita. Acabou. Claro, professor, eu poderia fazer uma relação mais direta, tal? Poderia até. Poderia pegar esse valor de 117, passar para mols e jogar aqui? Claro, né? 117 gramas, né? Reparem que é o dobro, né? Então, daria aí 2 mols de NaCl. Consequentemente, se a proporção é 1 mol reage com 1 mol e forma 1 mol, se você tem a formação de 2 mols, aqui teria que ser 2 mols também. Então, você pode fazer de outra forma. Tem vários caminhos para a gente chegar na mesma resposta, tá? Então, agora, inicialmente, eu escolhi esse caminho. Você pode fazer na sua casa de outra forma, enfim, se você achar melhor, certo? Vamos para o segundo exemplo? Eu vou tirar esse troço depois. Acho que nem precisa, cara. Acho que eu consigo apagar e ir lendo. Tá muito rápido, galera? Tá de boa? Vai falando aí comigo aí. Quer falar alguma coisa? É estranho, cara. Diferente, hein? Diferente a aula ao vivo, hein? Não tem interação, né? Deixa o seu like. Like tem bastante. É isso aí, deixa o seu like aí, galera. Tá? Bom, vamos para o segundo exemplo, então. Tá? Eu vou virar rapidinho. Acho que é melhor, né? Não custa nada. Bom, então, ó, reparem aqui, segundo exemplo, tá? Agora, para análise vai ser, quando o dado é expresso em massa e a pergunta é em mols. Então, vamos lá. Quantos mols de sulfato de alumínio são produzidos a partir de 312 gramas de hidróxido de alumínio? Tá? O Murilo respondeu, tá? Tá de boa. Obrigado, Murilo. É sorte? Dá um coração aí pra mim, dá um coração aí. Tá? Os caras não prestam. Ó, é o seguinte. Desse exemplo, claro que se o cara não te der a equação, você vai ter que montar. Talvez essa é a parte um pouco mais complicada, né? Então vamos lá. Puxa pra cá. Eu falei que vai dar trabalho pra vocês. Vai lá e volta pra cá, volta pra lá e pra cá, que é tipo a Globo, velho. Aí. Tá, ó. Aí. Ó, vamos lá. Então ele diz o seguinte:
Quantos mols de sulfato de alumínio são produzidos a partir de 312 gramas de hidróxido de alumínio? Cara, ele já te dá, né, a reação. Quer dizer, na verdade não te dá a reação, né, mas ele te fala algumas coisas necessárias para você montar a reação. Primeiro, ele fala do hidróxido de alumínio, então AlOH3. Pô, professor, como é que você sabe que é AlOH3? Pô, vou relembrar algumas coisinhas com vocês aí, ó, para vocês também não sabem fazer todas as contas e às vezes montar a reação que é o problema. Então, ó, hidróxido de alumínio, lembrando que isso aqui é uma base, né, de arrênios. Então a gente tem a hidroxilo, OH direito da fórmula, e a gente tem o alumínio. O alumínio é da família 3A, então a tendência aqui é ele perder 3 elétrons. O OH, você sabe que tem uma carga de menos 1, então para estabilizar essa carga 3+, é necessário 3 hidroxilas. Claro, que isso é uma forma bem simples de a gente resolver o nosso problema aqui e montar a fórmula. Então por isso que eu preciso de 3 hidroxilas, certo? AlOH3, beleza. Reparem que ele me fala do produto, né? O produto que ele fala é o sulfato de alumínio, tá? O nome sulfato, claro, né, vem do ácido. Então, qual ácido que eu usei? Eu vou relembrar isso em vocês, tá? Mas o ácido que eu usei é o seguinte. É esse cara aqui, ó. H2SO4. Por que o H2SO4? Porque esse é o ácido sulfúrico, tá? Então, quando ocorre, né, a reação, a gente vai ter a liberação do SO4 menos 2 na ionização, lembra? Ionização, a gente tem um ácido, uma base, ocorre uma reação de neutralização, forma o sal e água. Pô, precisava saber tudo isso daí? Precisava se o cara não der aí a reação para você. Essa é talvez a parte um pouco mais complicada, certo? Então, ó, reparem o seguinte, como eu tenho que a carga do SO4 é menos 2 e a carga do alumínio, de cada alumínio é mais 3, tá? Então, para a gente ter aí na estabilidade de cargas, eu vou precisar de 2 alumínios, que vai me dar uma carga total de mais 6, e a quantidade de sulfatos aqui, que é o SO4 menos 2, eu vou precisar de 3. Então, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, 2 vezes mais 3, mais 6, as cargas se estabilizam, a gente tem uma ligação iônica, então a gente tem o sulfato de alumínio. Tá, por que sulfato de alumínio? Então, ó, ácido sulfúrico, terminação ico, certo? Quando você tem a formação do seu ânion, aí você vai mudar. Lembra daquele macetezinho? Né? Mosquito teimoso. Ai, te bato, te pico, te meto no vidrico. Lembra disso? Terminação para ácido e terminação para o ânion. Então, olha só. Como ali eu tenho ácido sulfúrico, claro, pô, professor, mas como é que eu vou lembrar que é o sulfúrico? Aí você vai relembrar a nomenclatura de ácidos, porque aí você pode olhar para o NOx, tá? O NOx é o elemento central do enxofre, no caso, tá bom? Mas aí, né, nesse caso, vai estar mais fácil, porque o maior NOx é ico e o H2SO3, que é o menor NOx, é oso. Então não precisava nem olhar para o NOx, tá? Mas enfim, terminação ico, o meu ânion vira ato, por isso que esse SO4 vira sulfato de alumínio, tá? Beleza, só para dar uma relembrada aí em vocês. Vou apagar aqui rapidão. Lembrando que esse vídeo fica gravado, tá? Se você perdeu algum momento da explicação aqui, se perdeu, você pode assistir depois, tá? Salva aí como... Salva, faz o download e tal. Fica assistindo todo dia. O Bruno vai fazer isso, né? Ô, Bruno, ele falou que ia fazer uma pergunta complicada para me derrubar hoje. Ele falou ontem para mim. Você vê, cara, olha os amigos que eu tenho. Tá, mas vamos lá. Bom, vamos primeiro traduzir então as informações que a gente tirou disso daqui. Primeira coisa que tem que se fazer é o balanceamento. Então, o macho aí funciona muito bem, tá? Então a gente vai começar a contar pelo metal. Então, conta pelo metal. Então a gente tem aqui, ó, vamos ver o metal, alumínio, certo? Reparem que ali nos produtos, uma molécula de sulfato de alumínio já contém 2 alumínios. Então aqui, como a molécula de hidróxido de alumínio já tem um só, eu vou multiplicar isso aqui por 2, certo? 2 alumínios, 2 alumínios. Já acerta pelo menos o alumínio, certo? Bom, vamos lá.
quem que a gente tem para acertar agora? Ó, reparem que aqui eu tenho o 3 multiplica todo mundo que está dentro, né, aqui do meu parênteses. Então, na verdade, eu tenho 3 átomos de enxofre. Aqui nos meus reagentes também tem que ter 3 átomos de enxofre. Então, a única molécula que tem o enxofre é o H2SO4. Eu tenho que ter no mínimo 3 moléculas. Porque se eu tiver 3 moléculas, eu tenho os 3 átomos de enxofre. Né? Lembrando, por que tudo isso? A natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, né, você não pode aparecer com átomos ou sumir com átomos assim, do nada. Tá? Então, por isso você tem que acertar isso aqui primeiro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o balanceamento. Bom, quem que falta agora? Falta lá a água para acertar, né? Primeiro eu vou verificar o hidrogênio. Então, ó, como aqui já está completo, né? Eu coloquei 2 mols aqui, 3 mols aqui. Vamos ver quantos hidrogênios eu tenho. Lembrando, esse OH está sendo multiplicado por 3. Então, eu vou ter 3 hidrogênios para cada molécula. Como eu tenho 2 moléculas, então 2 vezes 3, 6 hidrogênios aqui. Cada molécula tem 2 átomos de hidrogênio. Como eu tenho 3 moléculas, eu multiplico. 2 vezes 3, 6. Então, 6 hidrogênios aqui, 6 hidrogênios aqui. Dá 12, certo? Eu vou ter hidrogênio só aqui. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui tudo por 6. Porque 6 vezes 2, 12. Fechou. Vamos só acertar agora, verificar se está tudo certo com o oxigênio. Então, ó, 2 vezes 3 oxigênios, 6 oxigênios aqui. 3 vezes 4 vai dar 12, com mais, que foi 6, né? 18, né? Aqui vai dar 3 vezes 4, 12, com mais 6, 18. Bateu todo mundo, aí está tudo certo, balanceado. Agora vamos tirar as informações, tá? Então, quer nem saber do exercício, esquece ele por enquanto, tá? Quais as relações que a gente pode tirar disso aqui? Bom, eu sei, tá? Eu consigo descobrir, na verdade, a massa desse campeão. Eu consigo descobrir a massa. Como que eu consigo descobrir a massa, professor? Você vai lá na tabela periódica, então você vai me ajudar aí agora, tá? Você vai lá pegar a massa do alumínio e vai somar com a massa de 3 hidroxilas. Ou seja, vai lá na tabela, dá uma força aí agora, porque eu não lembro a massa do alumínio de cabeça. Então você vai pegar lá a tabela periódica. Então tá lá, ó, alumínio 26,98 na minha tabela. Vamos arredondar isso para 27, tá? Então, alumínio é 27 gramas. Então, aqui eu vou colocar 27 mais, como eu tenho 3 oxigênios, 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16, mais 3 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, certo? Então, aqui vai dar 30, 42, 48, 51, 58, 78. 78 gramas para cada mol. Fez a continha aí, descobriu 78 gramas para cada mol. Reparem que era cada mol, então eu poderia dizer o seguinte: se para cada 1 mol eu tenho 78 gramas, aqui eu tenho 2 mols, então, ó, vou até colocar assim, ó, 2 mols reagem com 3 mols, formando 1 mol e mais 6 mols, certo? Eu vou traduzir então essas quantias em massa. Então eu posso dizer que 2 mols de hidróxido de alumínio é equivalente a 2 vezes 78 gramas, certo? Bom, qual que é a massa molar do ácido sulfúrico? Você vai calcular aí rapidão, tá? A massa molar do ácido sulfúrico eu ainda lembro de cabeça, é 98 gramas para cada mol, tá? Às vezes o exercício até te dá isso aqui já de mão beijada, mas se ele não te der isso aqui, você vai lá na tabela como a gente fez agora. Então, como eu tenho 3 mols, 3, tudo de laranja aqui, ó, 3 vezes a massa molar de 98 gramas, tá? Bom, depois a gente tem a formação de 1 mol de sulfato de alumínio, 342 gramas, né? Veio para mim. Eu acho que é. Bom, vamos fazer aqui rapidão. Ó, a L2. Os caras aí vão me ajudar aqui, velho. Esse cara me ajuda, bicho. Ó, a L2SO4 3. Faz aí para mim. Eu acho que, se eu não me engano, é 342. Eu coloquei aqui no slide aqui, ó. 342. Você pode fazer aí, galera.
Qualquer coisa você dá um grito, mas é isso mesmo. 342 gramas para cada mol. Então, se eu tenho 1 mol de sulfato de alumínio, isso aqui é equivalente a 342 gramas. Certo? Pô, 6 mols de água. Quanto que é cada mol de água mesmo? 16 com mais 1 dá 18. Então, 6 vezes 18 gramas. Bom, se você quiser somar aí as massas iniciais e a final para verificar, né? Faz aí para mim, ver se está certo aí. 2 vezes 78 mais 3 vezes 98 vai dar a massa inicial e verifique se está igual a 342 mais 6 vezes 18. Então, ó. O pessoal ele vai verificar, você também verifica aí na sua casa. Olha que legal, hein? Então, na sua casa, no sofá. Tá certo? 450. E ali? 450 também? Bom, aqui deu 450, massa final também tem que dar 450, senão a gente errou em alguma coisa. Fechou. Certinho, também deu 450, fui informado ali para minha equipe, tá? Que dá... A equipe, né? Tá bagaçando, velho. Ó, Rojão, ó, a galera comemorou, a gente acertou a conta. Bom, tá aqui a sua receita de bolo. Ninguém te derruba mais, velho. Não importa o cara te perguntar, você consegue calcular, porque é regra de 3 aqui pra frente. Então, olha só, eu vou ler o exercício rapidinho com vocês, tá? Quantos mols de sulfato de alumínio são produzidos a partir de 312 gramas de hidróxido de alumínio? Então, você está partindo de 312 gramas de hidróxido de alumínio. Quanto que você vai formar? Só que ele quer saber, você vai descobrir a massa aqui, né? Ó, você vai descobrir a massa do sulfato de alumínio. Depois que você descobrir a massa, você passa, né, para mols. Então é uma forma. Ah, professor, mas eu, né, acho muito complicado assim. Igual eu falei para vocês no início, né? É um caminho, né? Então eu acho que é legal a gente enxergar todas essas possibilidades, né, nesta reação. Então essa é a sua receita de bolo, essa que você vai tirar as informações, então ninguém te derruba mais, tá? Então olha só, o que eu sei? 2 vezes 78 gramas, por que 2 vezes 78? Porque a minha reação é de 2 mols, tá? 2 mols formando 1 mol. Então 2 vezes 78 gramas, se eu reagir tudo isso daqui, tá? Então, para reagir tudo isso aqui, eu preciso de uma quantidade ideal de ácido sulfúrico, está descrito aqui, eu vou formar 342 gramas de sulfato de alumínio. Então, se eu estou partindo de 312 gramas, eu vou formar, vou colocar o X aqui, ó, X, só multiplicar cruzado, tá? Então, vamos lá, aqui vai dar 140, 156, 156 gramas, não é? Então, ó, 156 gramas para 312, eu estou dobrando, não estou? Ó, reparem que aqui dobra a quantidade. Consequentemente, aqui também tem que dobrar a quantidade. Olha que fácil. A conta parece que é difícil, né? 312 vezes 342 dividido por 156. Tá? Então, essa seria a sua conta, né? Ó, multiplicando cruzado, então daria 312 vezes 342 dividido por 156. Dá muito trabalho fazer essa conta. O que eu fiz só? De 156 para 312, né, não dobrou? Claro que então a quantidade do meu produto também tem que dobrar, tem que manter as proporções. Tá? Então, feito isso, eu não precisava nem fazer a reação aqui, ó. Nem precisava. Eu sei que aquela quantidade de produto formado vai ser de 684 gramas. Certo? 684 gramas de sulfato de alumínio. Tá, mas a pergunta era, ele quer saber a quantidade de mols. Então eu já descobri a resposta. A resposta está aqui, ó. Só que a minha resposta está expressa em massa, em gramas aqui. E eu quero passar isso aqui para quantidade de matéria. Como é que eu faço para passar de massa, né, de gramas para mols, ou de mols para gramas? Sempre usando a massa molar. Então eu vou lá, eu já fiz a massa molar do sulfato de alumínio, era 342 gramas, é equivalente a 1 mol, certo? Como eu obtive 684 gramas de sulfato de alumínio,
isso vai dar X mols. Olha que fácil, galera. Daqui para cá, aconteceu o que com a quantidade? Dobrou, não é? 342 para 684, dobra. Então, a quantidade de mols vai ser também o dobro. Quantos mols que eu produzi de sulfato de alumínio? 2 mols. Tá aí a resposta. É muito fácil, né? Faltou essa. É que, na verdade, é até uma... Depende do livro. Tem livro que diz... a maioria dos livros não coloca o S. Tá? É errado colocar o S. A gente coloca porque fica mais fácil de falar, mais bonito, né? Mas é 2 mol. Tá? É estranho, né? Porque é só uma quantia, né? Mas enfim, né? Você pensa em dúzias. Enfim. Bom, certo? Vamos para o próximo exercício agora. A gente vai fazer uma porrada, tá? Ah, tem que copiar? Não, vamos. Falta 10 minutos só. Só 10 minutos? Ixi, velho. Vocês querem copiar aí, galera? Alguém falou comigo? Deixa eu ver. Só o Murilo. Eu tô bonito, não? O senhor provando, mas o que pode fazer? Ah, tá. Eu tô lendo aqui. Tô do mesmo jeito. O É. microfone assim. Câmera na frente. Não, você explica pra eles, pessoal. Era de 1h30 e nós estamos com uma proposta de 1 hora, tá? Galera, seguinte. Minha aula é de 1h30, tá? E a gente tá com a proposta de 1 hora aí. Porque eu sei que cansa, né? Ainda mais química, tá? Apesar de, né? A galera ficava aqui o dia todo falando de química, mas tinha que trocar o assunto, né? Porque também nem eu aguento falar só de cálculo estequiométrico. Mas é só para ser mais produtivo, tá? Então diminui um pouco o tempo de aula, né? Vocês conseguem manter a atenção, né? Melhor, vamos dizer assim, e aí a gente dá um descanso um pouco maior também, porque senão cansa, né, os olhos, a vista, igual meu pai fala. Cansa a vista. Posso pagar? Esse é o próximo? Não? Pode. Vamos ver se os moleques conseguem fazer essa bagaça aqui. Não, eu vou pagar aqui, ó, rapidão, e eu vou deixar 30 segundos para eles responderem. Entendi nada. Te viram ou não viram? Não, não precisa virar não. Tô tipo chacrinha. Ô, meu, brincadeira, hein? Muita gente assistindo? A Amanda Antunes é super fã aqui, ó. Prof, tem grupo da específica de química? Então, minha dúvida também. Eu ia perguntar isso aí pra você hoje. Pra mim? É, A pergunta é pra mim, então? pergunta pro Leandro. Tem grupo da específica? Tá aí, Amanda. Pode montar um grupo. Eu não sei se tem, pra falar a verdade, porque eu vou mandar esse material em algum lugar. Agora Não. onde, eu não sei. Não, a gente dá um jeito de achar esse grupo. Deve ter um grupo sim. Geralmente, o professor, após a aula, ele compartilha o material por meio de um drive. Aí ele posta a publicação logo após a aula dele, tá? Então é uma das opções. A outra opção é, sim, ser participante de um grupo e a gente ir compartilhando nesse grupo, tá? É que eu não consegui montar e também não conversei com nenhum aluno a respeito de um grupo só para específica, tá? Mas em todo caso, se você entrar em contato com alguns alunos aqui do terceirão, eles podem até te adicionar no grupo deles lá, sabe, dos vestibulandos, para você ter acesso, tá? É uma maneira. Beleza, Amanda? Pede para a Anelisa aí, ó. A Anelisa, ela tá online. Ela pode te passar informações daí. Isso aí, ó. Bom, galera, olha só. Então, o outro exemplo é o seguinte. Calcule a massa de óxido cúprico produzido a partir de 6,35 gramas de cobre metálico. Então, bem fácil esse aqui. Tá? A primeira coisa que eu preciso é montar a equação. Tá? Então, eu tenho o seguinte, ó. Cobre metálico, tá? Eu vou reagir, repare que eu vou formar um óxido, tá? Então, a gente vai reagir aqui e vai formar o CuO. A minha reação vai ser com O2, tá? A proporção, então, eu vou fazer o seguinte, ó, um cobre. Então, proporção 1 para 1.
Reparem que eu tenho a formação de apenas, né, uma molécula, né, ou um molde de moléculas de óxido cúprico, tá? Porque esse é o cúprico, não o cuproso, tá? Isso vai dar a relação de nomenclatura, né? Isso é meio chato, é um assunto bem chatinho, tá? Mas tem a ver com o NOx. O cobre ele tem um NOx variável, então ele tem o NOx Cu+, e o Cu2+, tá? Então, né, no caso aqui, eu precisaria, para eu ter uma reação com o oxigênio, para formar o óxido, eu precisaria de 2 cobres do Cu+, reagindo com um oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio tem carga -2. Como eu tenho o cobre de carga +1, eu vou precisar de 2. Então, eu vou formar o Cu2O. Esse é o óxido de cobre 1. Ou óxido cuproso. Por quê? Porque o elemento de menor NOx tem a terminação oso. O de maior NOx tem a terminação ico. É uma nomenclatura um pouco mais antiga, tá? Então, esse daqui, se eu fosse reagir com oxigênio, né, a gente vai formar o CuO, que é esse do exemplo. Então, a gente tem o óxido de cobre 2, referente ao valor da carga, tá? Só para relembrar vocês aí. Bom, então, em relação ao oxigênio, reparem que aqui não bateu, né, as quantidades. Pô, aqui eu tenho 2, ali eu tenho 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, meio mol. Ah, mas como assim meio? Né? Tem meia molécula? Não. Reparem que a gente vai trabalhar com mols, né? Então, é metade da quantidade de um mol, que é 6,02 vezes 10 23, tá bom? Então, mantém a proporção, ou seja, 2 para 1 para 2, ou 1 para meio para 1. Eu vou deixar 1 para ficar mais fácil. Por quê? Porque olha só, como ele já me pediu, né, a quantidade de massa de óxido cúprico produzido, então eu vou precisar da resposta em massa, em gramas, certo? A partir de uma massa de cobre metálico. Então olha só, aqui na minha reação eu tenho a informação de quantidade de matéria, de moléculas, de mols, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar essa quantidade de matéria para a massa de todo mundo. Como é que eu faço isso? Massa molar de novo. Então, está sempre com a tabelinha em mãos aí. O cobre, se você for lá na tabela periódica, a massa dele é 65,5 gramas para cada mol. Essa é a massa molar do cobre. Tá? Então, como aqui eu tenho um mol, isso aqui é equivalente a 65,5 gramas. Então, é como se eu falasse o seguinte, ó, 1 mol de cobre reage com meio mol de O2. 1 mol de cobre é a mesma coisa que 65,5 gramas de cobre. E meio mol de O2, lembrando, qual que é a massa molar do O2? A gente já falou várias vezes, 16 mais 16, 32 gramas por mol. Como a gente vai ter a metade, então aqui a gente tem 16 gramas, tá, de O2, tá bom? Vou formar, então, 1 mol de óxido cúprico. Então, é só eu pegar a massa do cobre, que é 65,5, e somar com mais 16, que vai me dar 79,5 gramas de CuO. Pronto. Tá aí a minha relação. Olha que bonito. Tá? Então, você tem a informação em proporção estequiométrica, tá? Quantidade de mols, e também em massa. É só eu seguir isso aqui. Tá tranquilo. Ô, Rafa. Oi. Mandaram aqui que cobre tem massa de 63,5. 63? Eu errei, então? Obrigado. Veio pra mim. Você errou lá, ó. Você confundiu lá. Ó. Ah, é verdade. Eu tô colando aqui, gente, do meu slide que a gente tinha montado e eu olhei errado, provavelmente. Então, 63 vai dar... Não, vai dar melhor aqui. 60, 76, 79. Ah, tá certo. Eu fiz certo aqui, mas eu só inverti aqui. Beleza. Bom, tá montado aí a minha relação. Agora vamos para o exercício. Reparem só, tá? Ele quer saber a massa desse cara produzido quando você, né, reage 6,35 gramas de cobre. Tá aqui. Isso aqui é só receitinha de bolo, tá? Tudo é proporcional. Então, o que você percebe? Que você está reagindo 10 vezes menos, não é? Ó, como se eu estivesse dividindo por 10. Quanto que eu vou formar de produto? 10 vezes menos. Tá? Então, aqui em relação à massa
produzida vai ser de 7,95 gramas de CuO. Tá? Ah, quero fazer a conta. Beleza, faz do jeito que você achar melhor. Tá? Mas repare que é muito simples. Não importa o cara te perguntar, tá aqui, ó, você tem mols, você tem massa. Por isso que eu escolhi sempre relacionar já direto, né, a quantidade de matéria com as massas. Para aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade em cálculo estequiométrico, né, e isso que é extremamente importante, porque está implícito em todo um monte de matéria na química, então é importante você fazer essas relações. E aí você consegue observar melhor. Então sempre mantendo a proporção, tá? Provavelmente a gente vai ter que encerrar daqui a pouco, né? Eu vou estar fazendo mais um exercício pelo menos, né? Que foi combinado 1 hora. Mas pouco mais à frente, provavelmente na próxima aula, eu vou trazer alguns exercícios que é um pouquinho mais chatinho de fazer. Por quê? Porque ele vai me dar quantidades diferentes. Aí eu vou ter que trazer a ideia de volta de reagente limitante e reagente em excesso. E verificar a quantidade de produto formado, tal, questão de rendimento. Essas coisas são importantes. Mas isso aí fica mais para o final do cálculo estequiométrico. Isso aqui tem que estar claro para vocês. Tá? Se aqui não estiver claro, quando a gente chega em rendimento, chega lá em reagente limitante em excesso, vira uma confusão danada. E aí não sai do lugar. Tá? Então vamos agora para um último exemplo. Tá? Eu vou passar aqui o meu slide e aí eu vou de novo passar aqui para vocês para a gente fazer a continha juntos. Tá? Quebrei o microfone, mas tá bom. Vamos lá, então a questão ali é o seguinte. Rafa, Oi. tem uma pergunta. A Amanda está perguntando, tem algum material que tem exercícios UEM só de cálculo estequiométrico? Eu mando, posso mandar, posso criar isso aí, tá? Porque só da UEM, assim, algum local para você achar vai ser um pouco difícil, tá? Mas eu monto uma lista, né? Eu ia colocar no slide esses exercícios mesmo, ia mandar o slide, mas aí eu não consegui porque... não sei se alguém já tentou copiar e colar do Word para o PowerPoint. É terrível. As imagens, porque assim, eu tenho um programa que sai esses exercícios e os números saem como imagem. Quando você copia do Word para o PowerPoint, a imagem não vai. Aí às vezes acaba passando o exercício sem a informação, sem os dados. E eu não consigo, né, olhar tudo. Às vezes passa batido. Então, por esse motivo, eu gosto de dar print ou então mandar um documento separado. Tá? Vocês vão entender depois. Então, olha só. Ele está perguntando qual que é a massa. Vou resumir isso aqui. Ele dá uma reação. Tá? A reação é a seguinte. Óxido de ferro mais água formando FeOH2. Tá? Hidróxido de ferro. Beleza. Então, olha só. A pergunta é: quantas gramas de óxido ferroso são necessários para produzir 15 gramas de hidróxido correspondente? Então, olha só, a pergunta dele é: quantas gramas de óxido ferroso... Quantas gramas de óxido ferroso, então a massa, é necessário para produzir 15 gramas do hidróxido correspondente. Tá? Então esse é o exercício. Esse é o seu exercício. Beleza? Vou até pintar em amarelo aqui. Ó. Fechou, cara. Fácil de fazer. Primeira coisa, faz o balanceamento. 2 oxigênios, um aqui, já bateu. Ó. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Um para um. Beleza. Então reparem que ele quer saber a massa e te dá o produto em massa. Então a relação é bem simples. Quanto que vale um mol de FO? Vai lá na tabela, pega a massa do ferro, pega a massa do oxigênio e soma. Tá? Do ferro é 50 e... não lembro de cabeça. Vamos ver aqui rapidão. A massa do ferro é 55,85. Vamos arredondar para 56. Tá? Você soma com o oxigênio, vai dar 72. Então, ó, 1 mol
é equivalente a 72 gramas de FeO, que reagem com 1 mol de água. Vou até colocar aqui a massa da água, 18 gramas de água, certo? Massa molar da água é 18 gramas por mol, então beleza. Formando 1 mol de hidróxido de ferro. Então 56 com mais 2 vezes 16, dá 32, 80. Já me perdi. Já me perdi mesmo. 56, 50, 60, 70, 82, 88, 90. 90 gramas de FeOH2. Certo? Esta é a sua continha de outra forma. Então, aqui em quantidades e aqui em massa. Pronto, tá aí. Ele quer saber a massa desse cara de óxido de ferro quando você produz exatos 15 gramas de hidróxido de ferro. Tá lá, hidróxido ferroso. Só fazer a continha, tá? Então, seria aí a regrinha de 3, então daria 90 vezes a massa é igual a 72 vezes 15, tá? A gente pode fazer a relação aqui mais rápida. Então, isso aqui vai dividir, fazer assim, ó, que é mais fácil, ó, daqui para cá, quanto que diminuiu? 6 vezes, não foi? A gente dividir 90 por 6 vai dar 15, tá? Então, aqui também tem que diminuir 6 vezes, tá? Que vai me dar uma massa aí de 12 gramas. 12 gramas de quem? FeO. E se o cara tivesse pedido não em massa, mas sim em mols? Vai lá, passe isso aqui para mols. Como? Massa molar do óxido de ferro. Então, qual que é a massa molar do óxido de ferro? 72 gramas é equivalente a 1 mol. Tá? A gente pegou pela tabela periódica. Quanto que eu precisei para reagir e formar 15 gramas de hidróxido ferroso? 12 gramas. Então, coloca aqui, ó. 12 gramas é X mols. Tá? Faz a relaçãozinha aí, vai me dar um valor de 6 mols. Tá? Claro, essa não foi a pergunta do exercício final, mas essa é a relação que a gente pode fazer. Né? Tá tranquilo. Opa, não é 6 não, gente. Estou boiando aqui. Copiei errado o meu bagulho. Tá? Faz aí, André, para mim. A gente vai dividir por 0,6, né? 0,6. 0,6 aqui. 0,6 mols. Certo? Então é só uma relação que a gente vai fazendo. Beleza? Tem alguma pergunta? Não? Galera, vou ficar disponível agora, mas aí em alguns minutinhos. Caso vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí a pergunta. Eu sei que esse conteúdo aqui não é do agrado da galera, tá? Mas é um assunto extremamente importante e é muito fácil, né? A gente utiliza aí só a regra de 3 e a gente resolve qualquer coisa em relação a isso. Então, até esse final de semana, tá? Me dá um tempinho, eu mando os slides nesse grupo, enfim, a gente acha um grupo, e eu mando uma lista também só com os exercícios da UEM. Fechou? O EM, o EL, o EPG aqui da região também. Eu coloco federal. Belezinha? Galera, a gente encerra por aqui então a aula de hoje, né? E um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado. E a gente continua aí. Mais tarde tem aula também em live aí do cursinho da noite. Então pode me acompanhar, funções. É 016. 016, o André acabou de passar ali para mim. 016. Colou aqui. Tá? Murilo colou. Murilo colou. Ô Murilo, valeu, velho. Obrigado, cara. Valeu isso aí, moleque. Bom, galera, grande abraço. Fiquem em paz aí. Lembrando, lavem as mãos e tomem banho, tá? Isso é importante. Beleza, galera? Valeu. Abraço.